Fala pessoal, mais uma vez aqui trazendo mais uma questão de vestibular, dessa vez da UES. Vamos aproveitar que está próximo aí do vestibular da UES para a gente rever alguns estilos de questões que são muito frequentes nessa parte da UES, tá? Essa questão aqui, ela é uma questão típica de associação de resistores envolvendo a primeira lei de Ohm, né? A gente vai ter aqui 6 resistores e ele vai pedir as diferenças de potencial entre alguns resistores, né? Resistor de 14, de 9 e entre os pontos A e B. Então vamos lá ler o que a questão pede pra gente, tá? A questão diz o seguinte: considere a figura a seguir e sabendo que na figura anterior a diferença de potencial sobre o resistor de 8 ohms é de 24 volts, as diferenças de potencial em volts sobre os resistores de 14 e 9 e entre os pontos A e B são, respectivamente, quanto? Gente, primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que esses dois resistores, eles estão associados em paralelo. Se eles estão em paralelo e eles estão ligados nos mesmos pontos, né? A gente pode falar que a tensão nesse resistor de 8 vai ser a mesma tensão nesse resistor de 12. Como é que a gente pode redesenhar o circuito de uma maneira que fique mais claro para a gente como é que esses circuitos estão associados, né? Primeira coisa, eu vou aqui redesenhar essa bateria. Vou deixar ela aqui. E aí, em vez de eu colocar esses 5 resistores aí de cima, todos juntinhos, o que eu vou fazer vai ser dar uma separada, tá? Então, em vez de eu colocar ali juntos, eles vão ficar um pouquinho separados. Então, essa primeira parte aqui, ela vai ter 2 resistores que vão estar em paralelo. Então tá aqui nossos 2 resistores. Aqui a gente vai ter o resistor de 12 e o resistor de 8. Aqui, pessoal, queria que vocês prestassem um pouquinho de atenção no seguinte, ó. Esse ponto e esse ponto não tem resistência entre eles. Se eu não tenho resistência, eu posso pegar esse ponto e comprimir, né? Colocar eles todos aqui em um lugarzinho só. Então eu vou juntar, tá? Para ficar mais claro, eu vou desenhar aqui para vocês de novo o circuito. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar uma separada para a gente poder ver mais claramente os pontos, né, e as diferenças de potencial que tem entre cada resistor, tá? Então aqui eu posso redesenhar o circuito dessa maneira. Aqui tem 3 resistores e aí aqui embaixo a gente tem o resistor de 9 ohms. Bem aqui a gente tem o de 42, aqui a gente tem o de 21 e aqui a gente tem o de 14. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui os valores, né? Vou colocar aqui 12. Eu não vou colocar a unidade para não ficar muito poluído o desenho, mas vocês estão vendo aqui pela figura que a unidade está em ohms, né? É uma unidade importante para a gente saber o que a gente está calculando. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse circuito redesenhado, tá? Depois de redesenhar o circuito, a primeira coisa que eu vou fazer é associar esses 2 resistores que estão em paralelo. E a gente tem 2 resistores e a gente pode aplicar então a regra do produto pela soma. Como é essa regrinha? Sempre que eu tenho apenas 2 resistores, a gente pode aplicar o produto dos dois, a multiplicação dos dois, e dividir pela soma deles, né? Então aqui essa resistência dessa parte do circuito, que eu vou chamar de R1, vai ser então o produto deles, 12 vezes 8, dividido pela soma deles, que é 12 mais 8. 12 vezes 8, gente, a gente vai ter uma resultante aqui de 96. E aqui embaixo, 12 mais 8, a gente vai ter 20. Fazendo essa divisãozinha, a gente vai chegar à conclusão que essa resistência vai ser de 4,8 ohms. Então eu posso trocar esses 2 resistores aqui por uma só de 4,8 ohms. Por que eu fiz isso? Porque lembra que a questão me falou qual era a DDP nesse resistor de 8. Eram 24 volts. Se eu sei que são 24 volts nesse de 8 ohms, também vão ser 24 volts no de 12. Portanto, vão ser 24 volts para essa resistência equivalente de 4,8. Então, sabendo disso, a gente vai para a segunda etapa da questão, que é descobrir quem é a nossa corrente. Então, aplicando na primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. A nossa tensão da bateria, a gente já viu que é 14 naquela parte do circuito, né?
A nossa resistência é 4,8 e a nossa corrente a gente ainda não sabe qual é o valor, né? Então, a gente vai ter uma multiplicaçãozinha, né? 4,8 vezes I. Se eu quero saber quem é a minha corrente, é só eu passar esse 4,8 que está multiplicando para o outro lado, dividindo, né? Ou então, para a gente ser mais correta, né? Dividir ambas as partes da equação por 4,8. Essa divisãozinha aqui vai dar exatamente 5 amperes. Então, a gente já sabe qual é a corrente que sai da bateria total, né? Porque se chega aqui 5 amperes, é porque saiu da bateria também 5 amperes. Beleza? Então, a nossa corrente a gente já sabe que vai ser 5. Então, a gente já sabe aqui, né? A corrente que vai passar pelo ponto do primeiro, né? Dessa primeira associação. E a gente pode saber qual é a DDP que fica bem aqui nesse resistor de 9 ohms, né? É só a gente pegar essa corrente e multiplicar pela resistência. Então, para essa parte aqui, vamos fazer a parte 3. A DDP nesse resistor de 9 ohms. É só a gente pegar a resistência, que é 9, multiplicar pela corrente, que é 5. Então, isso daqui vai dar uma DDP de 45 volts.